QAP concurseiro? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o código Q, QSL. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Milene Moraes, eu sou a concurseira real e hoje eu vim contar para vocês mais detalhes sobre o código Q. Sim, você concurseiro que tem interesse aí nas carreiras policiais, com certeza já se deparou com essas expressões, né? Então, vendo aí programas de televisão ou mesmo tendo contato com alguma instituição policial, provavelmente você já ouviu algumas expressões como QAP, QSL, QRV, e hoje eu vou contar para vocês o significado de cada uma delas. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like para não esquecer, e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Mas vamos lá! Primeiramente, é importante a gente falar que o código Q, ele é a nível internacional, então ele foi criado há muito tempo, ainda na época das guerras, né, na Primeira Guerra Mundial possivelmente, para servir como comunicação entre as pessoas. Então ele é um código internacional, tá? Então todo mundo vai entender da mesma maneira esse código no mundo inteiro. E ele era utilizado sobretudo pelas forças armadas, né? Então o exército, marinha, aeronáutica utilizavam essas comunicações, esses códigos, porque a comunicação era feita primordialmente por rádio. E a gente sabe que esse sinal nem sempre era muito adequado, né? Ou de maneira muito nítida. Então, para evitar que ocorressem problemas de comunicação, de falha de comunicação, foi criado esse código que foi para facilitar a comunicação, a compreensão entre as partes e também para deixar todo o processo muito mais ágil. E aí, se você procurar no Google sobre o código Q, você vai ver que existem dezenas de siglas, né? Na sua maioria iniciadas pela letra Q, que tem os mais diversos sentidos. Mas na prática a gente não utiliza todos esses códigos, até porque muitos códigos referem-se exclusivamente ali mais à comunicação via rádio, então perguntando qual é o sinal que você está falando, qual a intensidade, tá? E cada vez mais as polícias pelo menos estão fazendo uso menor de rádios, tá? Muitas vezes a comunicação acaba se dando aí por aparelhos celulares também, então você tem uma menor incidência de utilização de determinados códigos. E aí eu vim contar para vocês quais os códigos mais utilizados aí pelos policiais, principalmente, e qual o significado deles. O primeiro, e eu acho que o mais popular código que a gente usa é o QAP. QAP nada mais é que para saber se a pessoa está te escutando, né? Está ali apto para falar com você. Então o QAP ele pode ser usado tanto na pergunta quanto na resposta. Ou seja, para fazer um chamamento. Então, se eu quero chamar alguém, quero saber se essa pessoa está me escutando, pode falar comigo, a gente sempre manda a mensagem simplesmente QAP. Já a sigla QRV quer dizer que você está à disposição, ou seja, para o que precisar ali para a pessoa. Então, é muito comum, por exemplo, após você fazer um contato com alguém, a pessoa te agradecer por alguma situação, né? Aí você fala QRV, ou seja, estou à disposição, né? E também o QRV também, da mesma forma que o QAP pode ser utilizado numa pergunta. QAP, QRV, é muito comum utilizar-se essas duas expressões. E aí a outra pessoa responde sim, QAP, QRV, ou seja, estou na escuta e à disposição. QSL. QSL também é muito utilizado, geralmente em final de frases, porque QSL nada mais é do que entendido. Então você vai passar, por exemplo, uma informação via rádio ou mesmo via celular e você fala essa informação e no final você fala QSL para saber se a pessoa efetivamente entendeu aquilo que você disse. E a resposta positiva também é essa, QSL, ou seja, entendido. Outra expressão também bastante comum é o QRU. QRU ele pode significar uma situação, um problema, algumas circunstâncias. Então, geralmente é muito comum a gente perguntar, por exemplo, se está tendo uma ocorrência em andamento, a gente pedir qual é o QRU ou tem maiores informações sobre o QRU, ou seja, essa ocorrência. QRA. QRA é o nome, tá? Geralmente pode ser o nome da pessoa, o nome da sua estação, como eu disse, na polícia é mais comum a gente usar QRA para nome. Então, qual é o seu QRA? O meu QRA é Milene. QTI.
QTI significa estar a caminho, ter um destino, e QTH é um local em específico. Então é muito comum a gente utilizar, por exemplo, a expressão estou a QTI do QTH, ou seja, estou a caminho, né, sendo o meu destino aquele determinado local. QSJ é outra expressão também bastante utilizada, que nada mais é que dinheiro. Pode ser utilizado também para taxas, né, ou pagamentos. E aí, quando vai cair o nosso QSJ? QTA. QTA é para cancelar, suspender, em geral, a última mensagem. Então, por exemplo, é muito comum em grupos de WhatsApp, por exemplo, que a gente tem pedidos de socorro, pedidos de ajuda, alguém pedia alguma ajuda ali para algum QRU, ou seja, alguma situação, um problema, e depois, após ser resolvido aquela situação, o pessoal dá QTA na rede, ou seja, não há necessidade mais de um deslocamento até aquele local, porque já está tudo resolvido. Então, QTA é cancelamento. QSO, outra expressão também bastante utilizada. QSO é um contato pessoal. Então, por exemplo, se você quer trocar uma informação com alguém, mas não quer fazer isso via rádio ou até mesmo via telefone, você marca um QSO com aquela pessoa. Ou seja, um encontro, um contato feito pessoalmente. QTR, qual QTR do QRU? QTR, gente, significa horas, hora exata. Então, qual QTR do QRU? A que horário aconteceu aquela ocorrência? TKS. TKS, gente, nada mais é que obrigado, tá? É uma das poucas palavras que são consideradas aí do código Q, mas que não iniciam-se com a letra Q. TKS nada mais é do que uma abreviação da palavra thanks. NIL ou nihil. Nihil significa algo que já está resolvido ou sem novidade ou nulo, tá? Então, por exemplo, QRU nil, ocorrência que não prosperou, não deu nada, era tranquilo, tá? NIL ou nihil. E para finalizar, os códigos Qs mais utilizados aí por policiais tem o QSA. Originalmente, o QSA é um código que seria utilizado para medir a intensidade de sinal na rede. Então, qual é o QSA? O QSA está ok? Se está bom, se está ruim? Ou seja, se a comunicação está boa, a intensidade do sinal está boa. Mas, popularmente, QSA é utilizado de outra maneira pelos policiais. A gente utiliza a palavra QSA para falar locais onde alguma coisa acontece de graça. Então, por exemplo, os famigerados, estabelecimentos comerciais, principalmente aí alimentícios, que fornecem alguma coisa para policiais. Então, determinado local, restaurante, lanchonete, por exemplo, o almoço é QSA, ou seja, por conta da casa. E é isso, gente. Esses são os códigos Qs mais utilizados aí no nosso dia a dia. A princípio, quando você escuta, pode parecer um pouco confuso. Eu confesso que eu não conhecia nenhum deles. Mas depois eles são tão usuais que você acaba decorando aí quase que no automático. E realmente a gente utiliza bastante dessa codificação. Mas me diga aí, tem mais algum código Q que você se lembra ou que você ouviu e tem curiosidade em saber o que é? Me manda aqui. E não esquece, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se ainda não for inscrito, se inscreve. Valeu, pessoal!